Bom, a votação da chamada PEC Fura-Teto na Câmara dos Deputados pode já ter uma data definida. Segundo Arthur Lira, presidente da Câmara, o texto deve começar a ser analisado no plenário da Casa na próxima terça-feira. O destaque é de Paulo Edson Fiore. Após mais uma semana de impasse e quase no limite do prazo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que a PEC Fura-Teto, que abre caminho para o cumprimento de promessas de campanha de Lula, como a manutenção do auxílio de R$600, deve ser votada na próxima terça-feira. Lira pediu a Rodrigo Pacheco que antecipe a sessão do Congresso Nacional para esta sexta-feira, permitindo que a Câmara possa votar a proposta na próxima semana. Ele lembrou ainda que na segunda-feira haverá diplomação dos deputados federais eleitos, o que esvaziará o parlamento. Arthur Lira afirmou que a PEC deve ser discutida durante toda a próxima terça-feira e que o texto segue em debate entre os líderes. Nós estamos terminando e ultimando as conversações, diferentes do que tem sido noticiado, sem nenhum tipo de barganha, porque essa presidência nunca fez, mas acomodando votos para que se tenha o quórum necessário para enfrentar as votações principais e os destaques que possam vir do plenário desta casa. Segundo Lira, o ano legislativo deverá ser encerrado na quarta-feira com a votação do orçamento. E para participar do jornal nesta sexta-feira, a gente já chama o nosso comentarista Diogo Schelp. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Diogo, o presidente da casa, Arthur Lira, nega barganhas em troca de votos para aprovar a proposta, mas parece que o PT enfrenta dificuldades em negociar aí com o Centrão, né? Exatamente. Bom dia a você, Cláudia, bom dia a todos que nos acompanham. O que se tem visto nas últimas semanas é, sim, uma grande movimentação por barganhas, por principalmente obter cargos no próximo governo, já que o PT, Lula, já indicaram que devem apoiar Arthur Lira numa tentativa de reeleição à presidência da Câmara no ano que vem. Mas não é o suficiente o presidente da casa. Então, o que se sabe das conversas, do que vem sendo passado, inclusive por pessoas próximas ao presidente Lula, por integrantes do PT, é que Arthur Lira quer sim alguns cargos importantes no governo. Aparentemente, a sua preferência é para ter um indicado no Ministério da Saúde, que é um ministério muito importante e com um orçamento bastante grande, e também no Ministério de Minas e Energia. O problema é que Lula já tem planos, ou já tinha planos pelo menos, para essas duas pastas. No caso do Ministério da Saúde, uma funcionária da Fiocruz, e no caso do Ministério de Minas e Energia, uma pessoa ligada a Renan Calheiros, talvez até Renan Filho. Isso é péssimo para essa tentativa de aproximação com Arthur Lira, porque Arthur Lira é adversário ferrenho, lá no seu estado, de Renan Calheiros. Então, cria-se aí um impasse, É como se o PT estivesse dizendo que o limite, para essa aproximação, para aquilo que eles são capazes ou estão dispostos a ceder para Arthur Lira é justamente o apoio para a reeleição, E que isso já seria o suficiente para ele colocar o peso político dele para conseguir avançar com a aprovação da PEC. Bom, e hoje também para comentar essa questão da PEC Fura-Teto e outras questões do novo governo, a gente recebe o economista Héctor Sanches. Seja muito bem-vindo, Héctor. Um bom dia para você. Bom dia, Cláudia. Obrigado pelo convite. Héctor, e a PEC aí do jeito que está, com o texto atual, vai gerar um impacto inflacionário muito grande? A resposta singela é sim. O texto atual, apesar de terem circulado que gera um waiver de 145 bilhões, na verdade vai injetar cerca de 200 bilhões na economia se passar do jeito que está, do jeito que veio do Senado. Então, vai gerar um avanço da inflação corrente e, pior do que isso, vai gerar um avanço da expectativa de inflação, porque hoje em dia são raras as pessoas, raros os economistas que esperam que esse waiver de 200 bilhões seja extinto a partir do segundo ano ou do terceiro ano. Todos trabalham com a hipótese de que é um gasto que veio para ficar, ou seja, as expectativas de inflação também vão subir e aí, consequentemente, o Banco Central ele vai subir o juro a fim de combater esse avanço nas expectativas de inflação. Então,
é uma conta que chega pesada. O Banco Central ele já deu o seu recado ali no comunicado dessa semana, alertando a respeito do risco fiscal, da injeção de capital que pode ser contraproducente, né, ao objetivo. Disse que querem injetar capital para ajudar aos paupérrimos, quando na verdade a inflação vai tomar poder de compra dos paupérrimos, pelo menos de acordo com o Banco Central. Bom, a gente está conversando com o economista Héctor Sanches aí sobre a PEC Fura-Teto. A sua pergunta agora para ele, Diogo. Professor, eu queria saber ainda sobre o orçamento do ano que vem, sobre a questão da PEC Fura-Teto. O senador Marcelo Castro, quando perguntado sobre a possibilidade de que a PEC não viesse a ser aprovada, já que ela vai ser discutida na Câmara no limite, né, do prazo, ele disse que haveria o caos e que o governo Lula pararia se não houvesse aprovação dessa PEC. É verdade isso? É verdade. Ele tem razão, né? Pelo menos durante um período a gente não teria o orçamento aprovado, visto que tem dispêndios que não estão contemplados no orçamento, mas que estão previstos, né? É o próprio caso dos R$600 do Bolsa Família, que teria que ou regredir para 405, como já está previsto pelo orçamento enviado pelo Jair Bolsonaro, ou então teria que ser produto de alguma manobra para sua manutenção ao redor de R$600. Mas fora isso, tem outros dispêndios que são pretendidos que travaria o governo aí, a pretensão de gasto do governo Lula, né? Não avalio isso como sendo o fim do mundo, né? No final das contas, nós temos um orçamento e um dispêndio gigantesco, mas evidentemente que já estava relativamente previsto que fosse Lula ou fosse Bolsonaro, os R$600 seria mantido. Essa conta, né, diferentemente do que estão pretendendo, de uma expansão de 200 bilhões de reais, essa conta ela dá mais ou menos 50 bilhões de reais, ou seja, 1/4 da expansão pretendida. Então, assim, muito se aventa a respeito da possibilidade de editar uma medida provisória para poder contemplar isso. Eu tenho dificuldades de enxergar que esse trâmite, através de uma medida provisória, possa ocorrer. Ou seja, é imprescindível para o governo petista a aprovação dessa PEC, aí, essa licença para gastar aí, ao longo de 2023, primeiramente para o que toca ao Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, mas também para outras pretensões de dispêndios que eles têm na manga e que prometeram ao longo da campanha. Bom, e o Congresso derrubou vetos do presidente Jair Bolsonaro durante a sessão desta quinta-feira. Entre as análises estava o limite da cobrança do ICMS sobre combustíveis. A repórter Carolina Belim traz o que os parlamentares decidiram sobre essa matéria. O ano chegando ao fim, é hora de resolver todos os assuntos pendentes. O Congresso Nacional hoje derrubou 6 vetos do presidente Jair Bolsonaro e parte de outros 4, e isso que num acordo de líderes, outros 8 vetos tiveram a análise adiada para mais adiante. Entre esses vetos derrubados pelos parlamentares está a questão no tocante à lei do ICMS dos combustíveis. Lembro a vocês que na metade do ano, um projeto do executivo, do governo, do presidente Jair Bolsonaro, enviou para o Congresso um projeto que colocava um teto na arrecadação de ICMS para os estados da federação, sobre combustível, energia, e aí na avaliação do Congresso, que passou esse projeto, mas os parlamentares colocaram lá uma emenda de que a União, o governo federal, teria que compensar os estados por perda de arrecadação. O presidente Jair Bolsonaro vetou isso e o Congresso hoje, então, derrubou esse veto de forma que, no caso de perda de arrecadação aos estados, ficará a cargo da União, do governo federal, que terá que compensar essa perda para que haja recursos para a saúde e para a educação, além do Fundeb, recursos iguais a antes da lei do teto do ICMS em vigor. Aqui em São Paulo, a estimativa é de que a perda com arrecadação seja de R$1
bilhão de reais por mês, mas o governo estadual de São Paulo não estava até então muito preocupado com isso, porque tinha judicializado a questão, foi até o STF que autorizou que fosse descontado essa perda, esse valor aí na dívida do estado com a União. Essa é boa notícia certamente para todos os governadores aí, tendo a certeza então de que no ano que vem a União passa a ter que compensar, então, os estados pelo teto de arrecadação do ICMS sobre os combustíveis. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan. A gente volta a conversar com Héctor Sanches. Héctor, e agora os estados alegam que vão perder recurso e aí a consequência vai ser aumento dos preços dos combustíveis, né? Então, na verdade, o que a gente está observando é o famoso aceno com o chapéu dos outros, né? Então, você tem a esfera federal, que ao longo de 2022 fez diversas alterações na receita, né, na arrecadação, reduzindo impostos, impondo uma redução para estados e municípios, não querendo honrar o compromisso no caso para ICMS aí para os estados, e no final das contas quem vai acabar honrando mais uma vez esse compromisso, esse dispêndio, vai ser a população através de outros impostos. Como você pontuou aí, o combustível ele pode voltar a subir, sim, né? Ainda está em negociação na comissão especial, principalmente o que toca a gasolina, pelos próximos 120 dias, o acordo firmado sobre o acordo firmado não, né? Está em negociação se a gasolina vai se manter na essencialidade, né? Diferentemente do diesel, que é um item considerado já essencial, isso foi firmado no início dessa semana, mas não apenas a gasolina pode subir, né? A gente pode chamar a triangulação tributária para honrar esses compromissos. Então, ao invés de subir o imposto da gasolina ou do diesel, que está travado por lei, como está ocorrendo a redução de receita da despesa, você triangula, você faz uma elevação de impostos em outra esfera, em outro setor. Então, um dos setores que é socialmente aceitos e sempre foi é o setor de cigarros, né? Ou então bebidas alcoólicas de alta graduação e outros mais podem vir a ter que pagar essa conta. No final das contas, você tira de um lado, mas como não está fechando, a matemática não está batendo, você acaba tendo que colocar em outro lado, em outro imposto. Diogo? Professor, a gente viu na reportagem essa questão dos vetos derrubados, né? E é curioso que o presidente Bolsonaro foi campeão de vetos derrubados pelo Congresso, né? Nenhum outro presidente, desde o fim da ditadura, teve tantos vetos a leis e propostas derrubados pelo Congresso, e também nenhum outro editou tantas medidas provisórias, né? Do ponto de vista de questões econômicas, políticas públicas na área de economia, qual é o problema de se tentar governar por medida provisória? O problema, né, na verdade, é uma relação institucional com o Congresso. A hora que você edita uma MP, ela entra com vigor, com força de lei, mas depois de 60 ou prorrogáveis para 120 dias, você precisa da chancela do Congresso, né? Então, e você sim fica refém do Legislativo, né? Então, nesse aspecto, você pode criar uma saia justa dentro do Executivo. Isso foi visto no final do governo Dilma, né? Na época, ela tinha uma ingresia com o Eduardo Cunha e tudo mais, e começou a soltar muita MP, e não conseguia governar, e algumas MPs caíam, caducavam, né? A simples não aprovação da MP faz com que ela seja extinta. Então, isso é muito ruim e denota uma relação estremecida entre o Executivo e o Legislativo. Eles têm que ter um mutualismo, né? Um sem o outro não progride. Voltamos a falar com Héctor Sanches agora. Héctor, o objetivo aí, o que a maioria pelo menos quer, é dar mais transparência a essas emendas, né? Inclusive hoje, e estava se condicionando muito a relação entre o projeto que vai regular o orçamento, né, hoje, né, a RP9, e o julgamento do STF.
E tudo isso estava anexado à aprovação da PEC. Então, assim, hoje, possivelmente, eles devem encontrar uma solução de transparência para que na segunda-feira tanto Gilmar quanto Lewandowski dê um entendimento similar aos 4 ministros que estão perdendo e que na terça-feira, muito possivelmente, a gente deve ver a aprovação na Câmara em 2 turnos da PEC fura-teto aí, de barra de transição, como quiser chamar. Então, a transparência é fundamental para que a gente possa atribuir responsabilidade, né, no dinheiro, à alocação de recursos. Diogo Schelp, qual é a sua expectativa aí sobre o que deve acontecer sobre essa questão na semana que vem? Cláudia, essa proposta de mudar as regras para as emendas de relator serem aprovadas, enfim, de alguma forma sensibilizar os ministros do STF para que mantenham esse instrumento, é um absurdo. Né? Eu acho que não tem termo mais apropriado do que esse. É uma emenda que piora o soneto. Por quê? Porque ela passa a definir que o recurso vai ser distribuído por critérios partidários, ou seja, cada partido vai ter uma proporção maior, dependendo de quanto tem de bancada e assim por diante. Isso vai dar um poder enorme para lideranças partidárias que talvez sequer estejam no Congresso. O exemplo aqui é o Valdemar da Costa Neto, do PL, que vai passar a ter um poder, né, de direcionar para uns ou outros parlamentares dentro da sua legenda para onde vai esses recursos. O senador falou ali muito bem, essas emendas, elas serviriam, quer dizer, o deputado, né, Marcel Van Hatten, servem para corrigir erros e omissões do relator no orçamento, e não para essa distribuição com critérios políticos. Ela é absolutamente inconstitucional. Ela cria despesas, não é só a questão da transparência, como tem sido colocado, ela cria novas despesas, isso não pode acontecer. Quer dizer, se o STF aprovar esse mecanismo, e curiosamente a gente viu ali os 2 ministros indicados por Bolsonaro votando por uma medida mais amena, né, que não proíbe as emendas de relator, e curiosamente também é a posição que tem sido adotada por muitos parlamentares bolsonaristas, apesar de que a derrubada das emendas de relator provavelmente dificultariam a aprovação da PEC da transição, quer dizer, é algo que é absolutamente contraditório do ponto de vista político, mas não é contraditório do ponto de vista dos interesses políticos que esses parlamentares têm, que é justamente de botar dinheiro na mão do Centrão para distribuir para suas bases. Muito bem, a gente se despede agora do Héctor Sanches. Héctor, obrigada aí pela sua participação, pela sua entrevista aqui nesta manhã de sexta-feira. Um bom dia, bom fim de semana. Obrigado a vocês, bom dia.